Gente, boa noite para vocês. Hoje a nossa aula, nossa quinta aula, né? Não, sexta aula. Nós vamos falar sobre planejamento e moldes, tá? Dando uma pincelada no que a gente falou ontem, que foi sobre volumes de tratamento. Aí nós temos aí uma questão de que um tratamento com radiação ionizante, né, é necessário no mínimo 3 parâmetros: volume tratado, dose de radiação e a técnica utilizada, né? E aí nós vimos também a questão de quando é feito o planejamento que passam a existir mais volumes, né? Volume tratado, volume radiado. E eles foram detalhados com as siglas e o que significa, né? GTV, que é volume tumoral visível ou palpável, CTV, que é o volume tumoral clínico, o PTV, né, que é o planning, esse nome aí que o Márcio sabe falar, target volume, alguma coisa Bora, assim. Erika, terminei. Target volume, né? É. Tá esperando, Erika? Volume tratado, volume irradiado. Vimos a questão dos órgãos de risco, né, que são classificados aí em 3 classes. Classe 1 são lesões radioterápicas fatais, né, resultando em uma grande morbidade. Classe 2, aquelas consideradas moderadas, né, e a de classe 3, que são lesões passageiras, reversíveis, ou que não resultam numa morbidade significativa, né. Aí vimos a questão de variação de dose do PTV e o ponto de referência do ICRO, né? E hoje nós vamos iniciar aqui falando do nosso último assunto, que é o planejamento radioterápico e os moldes, tá? De radioterapia. Antes do paciente iniciar o tratamento, é feita uma simulação de como que vai ocorrer o tratamento, né? Feita pela equipe multidisciplinar. Quem que é a equipe multidisciplinar? De novo, físico, Então, médico. médico radioterapeuta. Isso. Erika, deixa eu só te interrompendo só um pouquinho, Erika. Tu colocou o slide aí? Alguém tá vendo? Porque a minha imagem tá preta. Tá aparecendo tua foto aqui. Coloquei. Peraí, deixa eu colocar. Mas eu ia perguntar também, porque o meu também não tá não, só tá... Ah, tá. Pensei que era só um. Também não tá, não. Calma aí, gente, tô consertando. Internet do meu irmão cansa hoje. E agora? Tá aparecendo? Agora sim, tá aparecendo. Tá todo mundo vendo? Obrigado. Meu tá, não. Ah, agora tá. Beleza. Quem tiver com um cachorro latindo Agora aí, sim. manda o cachorro calar a boca. É aqui do lado da minha casa que tá esse cachorro velho latindo aqui, ó. Ah, é na tua casa, né, bonitão? Pensei que era o cachorro do Matheus. Não. Ei, ó, o meu é um pertinho, mas ele é... É engraçado, quando eu não tô estudando, eles botam lá na frente. Aí quando eu tô estudando, eles botam atrás, parece que sabem. Que é pra te perturbar. Sim, pois é, gente, como eu havia falado. Antes do paciente iniciar o tratamento, ele é submetido a fazer um planejamento de como que vai ocorrer esse tratamento dele, né?
pela equipe multidisciplinar, né? Quem que é essa equipe multidisciplinar? São, no caso, o físico, o médico, né? E São o vários, né? técnico ou isso. Só que aí, assim, quem participa do planejamento são esses 3, né? Os outros é durante o tratamento em si, tá bom? Então, pro planejamento, Os são três. esses 3, isso. Que é o físico, o médico e o técnico ou tecnólogo, tá? O restante dos profissionais da equipe multidisciplinar é mais a questão, né, durante o tratamento, já quando já se iniciou. O planejamento são esses 3 que a gente ficou batendo na tecla, tá bom? Aí nós vimos aí que o planejamento, né, na etapa da simulação, são executados alguns passos, né? Aí você vai fazer a localização e a definição do volume a ser tratado, a localização do órgão de risco, né, que é o que está mais próximo do tumor, que deve ser protegido, a definição de dose que vai ser empregada, escolher os acessórios adequados, né, e a localização e imobilização do paciente, tá? Nós temos aí 2 tipos de planejamento, o convencional e o conformacional. No convencional, é baseado em anatomia óssea e de superfície, tá? É utilizado o uso de portais e ela tem vantagens e desvantagens, tá? A vantagem é porque é rápida e pode ser feito na sala de tratamento. A desvantagem é que não avalia a dose nos órgãos de risco, né? E tem aí uma incerteza sobre a localização do alvo. O conformacional é baseado em imagens de tomografia, tá? Em volumes. As vantagens do sistema aí conformacional, né, é que ele vai avaliar a dose dos órgãos de risco e vai ter uma melhor localização do alvo, tá? A desvantagem, né, é que depende do simulador, tá? Aonde tem um custo mais elevado e exige mais tempo da equipe, tá bom? Então, se a gente perguntar aí a questão do planejamento, quais são as 2 formas de planejamento? Nós temos 2, o convencional e o conformacional. Os 2 tendo a sua vantagem e desvantagem. É como lá a questão da radiografia convencional e a digital, gente, tá? São 2, é o mesmo objetivo, né? Mas aí nós temos formas diferentes com vantagens e desvantagens, tá? Aí nós temos os simuladores, né? Os simuladores de tratamento, né? É o aparelho de raio-x que faz os mesmos movimentos de um acelerador linear ou de aparelhos com fontes, tá? Temos o tomógrafo simulador também, chamado de simulação virtual. As informações anatômicas, elas são enviadas para uma estação de planejamento, ou seja, antes de iniciar o tratamento do paciente, né, é feito todo um planejamento, são feitos em radiografias ou tomografias, né, nesses simuladores que a gente chama, que é para ver o volume a ser tratado e analisar os órgãos ao redor, né, que estão em risco por conta da radiação que vai ser liberada, né, diretamente no tumor. Então, é por isso que tem que ver aí um cálculo de dose para que essa radiação atinja somente o tumor e não atinja os órgãos, né, ao redor, tá? E aí, a questão do planejamento vai influenciar nessa questão de atingir os órgãos vizinhos de forma mais agressiva ou não, conforme o planejamento aí que vai ser feito, o conformacional ou o convencional, tá? Aí tá os passos que eu falei para vocês no início, né? Na etapa de simulação, quais são os passos feitos, né? Que é a localização, aonde que está o tumor, né? E a definição dele. Vou localizar quais são os meus órgãos de risco, né? Para eu protegê-los. Nesse planejamento, eu também vou definir a dose que vai ser empregada. Vou escolher os acessórios adequados, né? Para fazer a proteção desses órgãos de risco, tá?
e a localização e imobilização do paciente. Aí a imagem do tomógrafo simulador, que também é chamado de simulação virtual, onde as informações anatômicas são enviadas para a estação de planejamento. É feito, é tudo medido, tá? Não sei se dá para vocês verem na radiografia aí que tá na mão da moça. Ela tem umas medições, né, para saber a localização exata, tá? Essa parte do planejamento, tá? No tomógrafo. Tudo bem certinho para ser. Oi, amor. Tem como a senhora mandar um link pra mim que eu tenho que ir ali, ó. Da aula? Uhum. Só amanhã, tá? Porque aí eu vou gravar hoje, aí amanhã um rapaz edita e manda pra mim, aí eu posso encaminhar no grupo de vocês, tá bom? Tá. Tá. Tchau, tchau. Pode ir. Pois bem, gente, como eu ia falando. Aqui é a questão do tomógrafo, né? Para fazer o planejamento. No planejamento aqui, nessa fase, eu vou estar avaliando os órgãos de risco, o volume a ser tratado, tá? Localização exata, com a ajuda de imagens, claro, né? Tomografia ou raio-x. Aí nós temos o IGRT, tá? Que é uma técnica de imagens digitais para identificar a localização exata do tumor no momento da aplicação das doses, tá? Ele vai aumentar a acurácia na administração da radiação, tá? IGRT, o que é? Técnica de imagem digital para identificar a localização exata do tumor, tá? Aqui a gente tem as partes, né, do equipamento. Painel detector do raio-x, emissor, detector, monitor interno, os tubos de raio-x, tá? E aqui do lado... O que é que significa a sigla IRGT mesmo? Tá aqui, ó. Não é o significado da sigla em si, né? Tipo, como se o I significasse tal palavra, o G tal palavra. Mas aí é imagem digital para identificação de localização exata do tumor, tá? O I pode vir de imagens. Tem uma faladeira aí só, mas tu entendeu, né? O IGRT, o que é? Vai ser uma técnica de imagem para localização exata do tumor, tá? O IMRT Tá bom. vai ser a modalidade conformacional, onde diferentes volumes recebem diferentes doses ao mesmo tempo, tá? O que acontece? Ao mesmo tempo que eu vou emitir uma radiação de uma determinada dose num volume, eu vou estar em uma parte mais periférica, vamos dizer assim, eu vou estar emitindo radiação também, só que em outras doses, tá? Isso aí na modalidade conformacional IMRT, tá? Ela me possibilita tratar alvos diferentes e poupar os meus tecidos sadios por essa questão de aumentar a dose em pontos específicos e em pontos que eu posso atingir órgãos vizinhos, né? Tecidos sadios, a gente diminuir a dose, tá? Modalidade conformacional, IMRT, tá? O custo elevado, né? E necessita mais tempo da equipe. Então, o IGRT, né? Vai estar aí na modalidade convencional e o IMRT na conformacional, tá? Aqui, ó, a gente tem uma imagem, tá bem, não sei se já chegou aí pra vocês, a imagem tá bem ruinzinha de ver, mas assim, a dose no centro é mais elevada e nas regiões periféricas ela diminui, tá? Aí, nos casos mais, né, avançados, nós temos aí a radiocirurgia, tá? É uma alta taxa de dose única e precisa, né? É uma modalidade terapêutica não cirúrgica, tá? Não é uma cirurgia de corte em si,
né? E geralmente é feito procedimentos intracranianos, tá? Aí a radiocirurgia são altas taxas de dose, né? Uma única taxa precisa exatamente no volume. É considerada uma modalidade terapêutica não cirúrgica e é utilizada em procedimentos intracranianos, tá bom? E nós temos aí também a radioterapia intraoperatória, tá? É associada à radioterapia à cirurgia no mesmo ato, tá? Também uma dose única e é utilizada com frequência na questão aí do câncer de mama, tá? Então, radioterapia intraoperatória é associada à cirurgia, né, no mesmo ato, sendo uma dose única e utiliza com frequência, né, na questão do câncer de mama, tá? Entenderam? Questão de planejamento, nós temos aí, é classificado, né, em duas formas aí, convencional e conformacional, tá? Onde a gente sabe que o paciente, ao iniciar, né, quando ele vai, antes de iniciar, na verdade, o tratamento de radioterapia, o paciente, ele passa pelo planejamento, junto com a equipe multidisciplinar, onde o médico, o físico e o técnico ou o tecnólogo vão fazer aí a questão da localização e definição do volume que vai ser tratado, né, do tumor. Vou localizar os meus órgãos de risco que devem ser protegidos. Vou definir a dose, eu não, né? O físico vai definir a dose a ser empregada, né? Mas aí, junto com o médico e com o técnico ou tecnólogo, tá? Escolher os acessórios adequados e fazer a localização do paciente e a imobilização correta dele. Como a gente havia falado, o paciente tem que estar imóvel, tá? Por isso que o tempo tem que ser aí o mínimo possível para que o paciente fique imóvel durante todo o tratamento, para que a radiação atinja somente o alvo, né, desejado e não afete tecidos sadios vizinhos, tá? Com isso, ó, mais uma imagem de simulação do tratamento. O desenho feito, a tatuagem foi feita, né? É uma tatuagem aí para atingir essa região. Vocês estão vendo esses pontos? Tem um ponto bem branco ali, como se fosse um nódulo ali embaixo. E tá cheio também ali na imagem radiográfica. Vocês conseguem observar? Não esses que estão perfilados, tá? Esses que estão perfilados é marcação para saber localização exata, tá? E aí uma tatuagem. Aqui a simulação de raio-x, né? O portal de verificação. É feita a radiografia e as medições em cima. E com isso, nós vamos para a questão da oficina de moldes, tá? Para a questão de imobilização dos pacientes e também para a proteção de órgãos vizinhos, né? Embora esteja passando por transformações muito profundas e rápidas, a radioterapia de hoje ela vem conservando procedimentos desenvolvidos há mais de 30 anos, tá? Aqueles procedimentos que foram desenvolvidos há 30 anos atrás, que funcionaram e que dão certo até hoje, a radioterapia continua trazendo, né? Porque se dá certo, a gente continua fazendo. Aquelas evoluções tecnológicas vão acompanhando, tá? Esses procedimentos passaram por algumas mudanças, principalmente com o objetivo de melhorar a qualidade do tratamento, né? Então, eles trazem as técnicas que deram certo no passado e vão somente melhorando essas técnicas com o objetivo de melhorar a qualidade do tratamento dos pacientes, tá? Em particular, os procedimentos que envolvem moldes e imobilizadores conservam muito essas características de 30 anos atrás, né? Mas é um engano pensar que essas técnicas daquela época não são suficientemente boas para a exigência dos tratamentos de hoje,
Por isso, é indispensável muito cuidado ao se montar ou reequiparar a oficina de moldes de um serviço de radioterapia. Atualmente, existem dezenas de equipamentos e opções diferentes disponíveis no mercado, tá? Inclusive as chamadas opções homemade, como gostamos de chamar as improvisações conhecidas como o vantajoso jeitinho brasileiro. Ou seja, quando não se tem como trabalhar, o profissional vai e dá o jeito dele, faz um molde diferente. Molde nada mais é do que uma forma de você proteger os órgãos vizinhos, os tecidos vizinhos, e fazer com que a radiação foque ali somente no alvo, tá? Então aí sempre tem profissionais que dá o jeito dele, faz porque o molde ele tem que ser preparado diretamente para o paciente, né? Dependendo da localização do volume, tá? Os custos e características desses equipamentos são variados, né? A gente pode destacar também alguns dos itens disponíveis para a oficina de moldes, alguns itens que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Lembrando que cabe a cada usuário a definição do perfil que deseja dar ao serviço de radioterapia, tá? Isso vai variar, esses moldes vão variar conforme a clínica, o estabelecimento, e a forma de usar, de como vai ser feito, né? Varia também de profissional para profissional. E a questão do modelo dele, conforme o volume a ser tratado de paciente para paciente, tá? Nós temos os imobilizadores. Temos imobilizadores de cabeça e pescoço, temos imobilizadores pélvicos para mama, tá? Temos os blocos, os moldes, o check filme e o bolus, tá? Os imobilizadores. Nós temos na apostila um textinho explicando bem direitinho, que dá pra gente ler e entender bem, porque a apostila tá bem explicada, cada parte, tá? Cada imobilizador. E eu vou pedir a ajuda do meu amigo Márcio. Tá com a apostila, Márcio? Sim. Pode ler pra gente sobre Pode ler pra gente sobre a questão dos imobilizadores de cabeça e pescoço? Sim. Bom, gente, a aula de hoje vai ser sobre isso, sobre os imobilizadores de cabeça e pescoço. Preste muito bem atenção, isso vai cair na prova. Tudo bem? Alguém tá me ouvindo? Estamos sim. Bom, são os mais populares. Pode falar. São os mais populares, geralmente conhecidos como máscaras. As máscaras têm uma função extra. Além de ajudar a posicionar e manter o paciente corretamente posicionado, as máscaras também servem para evitar que o paciente tenha que ser tatuado em uma região visível do corpo, o que certamente evita uma série de constrangimentos aos pacientes, fazendo com que a aceitabilidade do tratamento seja maior e a intervenção médica seja menos agressiva. O uso correto da máscara depende da qualidade com que é confeccionada. O paciente deve ser posicionado do modo mais confortável possível, dentro dos limites aceitáveis para as finalidades do tratamento. Por mais rígida que possa ser uma máscara, é difícil fazer com que o paciente mantenha-se imóvel se o posicionamento for doloroso ou muito incômodo. Aliás, a máscara não é feita para amarrar o paciente e impossibilitá-lo de fazer qualquer tipo de movimento. A máscara não é uma camisa de força. Aí você está vendo alguns exemplos, né, desse imobilizador de cabeça e pescoço. Pode parar, Erika, aí. Oi? Tá passando aí os imobilizadores, né? Não, eu só coloquei aqui na imagem, caso alguém tenha dúvida de como que é. Tá, a imagem aí. Tá. Escutar a sua O posicionamento explicação e diário ver do a imagem. paciente. Tá. Qualquer dúvida, a gente pode falar comigo no privado, tá bom?
Ele é palhaço. O posicionamento, o posicionamento diário do paciente, ele deve obedecer a algumas regras. Se o paciente estiver mal posicionado, é perfeitamente possível conseguir colocar-lhe a máscara. É claro que nesse caso, o operador do equipamento terá que forçar a colocação da máscara, fazendo pressão excessiva no nariz ou nos olhos, ou fazendo com que haja folgas entre a máscara e o paciente. O melhor é colocar a máscara no paciente sem prendê-la à base e movimentar o paciente até que a máscara encaixe perfeitamente no guia da base. Assim, estaremos mais perto da posição estipulada para o tratamento. Atualmente, são utilizadas as máscaras de acrílico e as termoplásticas. Embora já estejam em desuso, também podem ser usadas máscaras feitas apenas com gesso. Algumas vezes é feita a opção de imobilizar o paciente com fita adesiva colocada na testa e presa à mesa de tratamento, salvo alguma rara exceção. Esse método deve ser evitado. No momento, as máscaras termoplásticas são as mais usadas, tanto no Brasil como em todo o mundo. As máscaras de acrílico estão sendo paulatinamente abandonadas porque são mais difíceis de preparar, mais demoradas para serem feitas, mas mais desconfortáveis pacientes não tão precisas. Junto com a máscara, o paciente utiliza um suporte sobre a cabeça. É importante observar que esse suporte seja sempre o mesmo todos os dias. Os que usam suportes feitos de isopor devem verificar periodicamente se o material não está deformado, o que pode prejudicar o posicionamento do paciente. Então, muita atenção, hein, galera, sobre isso aí. Além do suporte, existem diferentes bases de fixação. Umas são boas para pacientes que devem ficar em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. Outras para decúbito ventral, barriga para baixo. Outras ainda para posições nas quais a cabeça deve ser inclinada. As máscaras, especialmente as de acrílico, podem fazer com que a distribuição da dose seja modificada, gerando reações na pele maiores do que as previstas. Essas reações podem forçar uma interrupção no tratamento, que não é desejável. Por isso, algumas vezes, as máscaras de acrílico devem ser perfuradas ou mesmo recortadas, abrindo uma espécie de janela na região de tratamento e prevenindo a reação de pele. Devemos tomar cuidado com esse procedimento para não comprometermos a rigidez da máscara nem a qualidade da fixação. Para a confecção da máscara termoplásticas, devemos deixá-la na água a cerca de 70 graus Celsius, até que fique mole em toda sua extensão. Em seguida, ela deve ser retirada da água e agitada para retirar a água retida nos furos do termoplástico. Essa água pode criar desconforto ao paciente, ou mesmo queimar sua pele, porque está muito quente. Quando o termoplástico já está livre desse excesso de água, pode ser imediatamente colocado no paciente e moldado com as mãos até que endureça. Esse processo demora de 2 a 3 minutos. Uma vez endurecida, a máscara pode ser utilizada imediatamente. Isso aí. Ele tem até a voz daqueles caras que fazem vídeos de explicação, né? É meu sonho. É meu sonho. Gente, gostei. Muito bem, parabéns. Gente, então tá aí na imagem. O processo... Né? Um ponto aí, né, Erika? Um ponto, tá. Tá certo. Gente, então aí tá a máscara, né? A gente pode ser chamada de máscara. É o imobilizador de cabeça e pescoço, né? Ela é moldada diretamente no paciente, como o Márcio acabou de falar aí, né? Ela é colocada em água quente para amolecer, sacudida para água retida entre os furinhos aí sair completamente, colocada no rosto do paciente com as mãos, modelado o nariz, os olhos, tá?
depois presa no fixador aí, ó. Tá vendo que o fixador dá até pra ver o nome do paciente? Gilmar Ribeiro. Tá vendo? Vocês conseguem enxergar? Escrito no fixador. Se você olhar bem. Não, se você olhar bem, porque que tá. Pois é, tem até o nome. E se o paciente não quiser usar essa máscara? Esse não é uma questão de querer usar. Isso daí vai fazer com que o paciente fique imobilizado durante o tratamento e a radiação não atinja outros alvos, né? Tecidos saudáveis, tecidos sadios, tá bom? Então, o paciente vai utilizar isso aí todos os dias quando for fazer um tratamento na região de cabeça ou pescoço, tá? Aí nós temos a gente tem para ler aqui ainda os imobilizadores pélvicos e da mama, né? Mas aí a gente já vê um da mama. São conhecidos como rampas de mama. Permitem que haja reprodutibilidade e conforto durante o tratamento, tá? A pessoa tem aonde segurar, fica deitada na questão de como se fosse numa rampa mesmo, por isso o nome, tá? Falando aí sobre os imobilizadores da mama. São conhecidas assim como rampas, né, de mama. Podem estar acompanhadas de termoplásticos que modelam a mama, como no caso aí do imobilizador de cabeça e pescoço, tá? Caso estejamos tratando de pacientes com mama muito volumosa, tá? Quando a mama é muito grande, o paciente vai deitar, né? Ela acaba movimentando muito, então aí pode ser que faça uso de termoplástico, como é a questão lá da cabeça e do pescoço, para que a mama não movimente e fique sempre na mesma posição, tá? Esse termoplástico irá manter a mama diariamente no mesmo posicionamento, tá? Essa questão desses imobilizadores, né, servem para isso, para que todos os dias a posição do paciente seja a mesma, tá bom? Por isso que a máscara é modelada diretamente no rosto do paciente, para que todos os dias a máscara seja colocada e presa e o paciente fique sempre na mesma posição. A questão da mama em mamas muito volumosas podem estar acompanhadas aí de termoplásticos para que fique modelado na mama e a mama todo dia fique na mesma posição, para não haver a radiação aí de tecidos saudáveis, tá? Essas rampas aí permitem marcar a posição do tronco, da cabeça, do braço e do antebraço do paciente, tá? Vai facilitar aí o tratamento e a mesma posição diária. Embora isso aí pareça simples, a localização dos campos de tratamento da mama é muito delicada, tá? A abertura do braço, por exemplo, vai movimentar a pele do tórax, então tem que ter muito cuidado na questão aí de como que está posicionado o braço diariamente. As marcas feitas na pele se movimentam. Embora as estruturas internas não mudem muito de lugar, a pele movimenta e aí, né, muda. Se o campo for marcado com o braço numa posição que não é reproduzida no tratamento, as estruturas internas irradiadas não vão ser aquelas que são necessárias, né? Vão ser outras, tá? Muitas vezes é utilizado suporte com uma reprodutibilidade muito improvável, tá? Devemos evitar o uso de lençóis dobrados, calços de isopor sobre o tronco, isso aí, ó, travesseiros, tá? Isso aí tudo se encaixa naquele lá jeitinho brasileiro que a gente leu lá, que é a questão de improvisar, né? A questão do levantamento do tórax, utilizar um travesseiro e tal. Se não tiver jeito, né, vai, mas o certo não é fazer assim, tá? Tem que ser uma coisa fixa para que todos os dias o posicionamento do paciente seja o mesmo, tá? Essa imobilização é imprescindível para qualquer tratamento. Caso o paciente esteja na posição diferente, vai ter aí a incerteza do plano de tratamento, podendo produzir doses diferentes no alvo, né? Colocando em risco os órgãos e os tecidos próximos, os tecidos adjacentes, tecidos saudáveis, tá? Para ter a eficiência esperada, a gente tem que preservar o paciente quanto aos efeitos da radiação usada no seu tratamento e utilizar aí os acessórios, né, para modificação do feixe
utilizado, tá bom? Então, os imobilizadores são muito importantes na radioterapia para que todos os dias a radiação atinja o mesmo alvo, tá? Se um dia um paciente ficar com o braço levantado de uma forma e no outro dia ele abrir um pouquinho mais, pode movimentar e o alvo alcançado não ser o tumor, e sim um tecido saudável adjacente, tá? Aí nós tem os imobilizadores pélvicos também, né? Que são parecidos com as máscaras, né? Para cabeça e pescoço. Só que aí é na questão da parte inferior do corpo, tá? Ele é mais utilizado para pacientes obesos ou para um tratamento que exige uma precisão maior, né? Na radioterapia convencional, né? Esses imobilizadores na radioterapia conformacional constituem por uma base adaptada à mesa, né? Pelo termoplástico moldado diretamente no paciente, assim como a máscara, tá? Então, o pélvico, ele é semelhante, né, como se obtém, ele é semelhante ao da cabeça e pescoço, só que no caso aí é para a região pélvica, tá? E mais utilizado em pacientes obesos, porque é o mesmo sentido da mama avantajada, tá? Porque cada dia, né, a gordurinha ou o tecido vai descer de uma maneira diferente, vai ficar de uma forma diferente, e aí o tecido, vocês conseguem me entender que a tatuagem vai estar no tecido, na pele, e aí pode movimentar de um jeito diferente. O órgão dentro vai continuar no mesmo lugar, mas a pele, onde está tatuado, pode ficar de uma posição diferente. Aí você vai colocar a radiação para entrar conforme a tatuagem e não vai afetar o tumor, tá? Vai afetar outros órgãos vizinhos. Vocês estão entendendo o sentido do que eu tô falando? Sim, eu tô vendo que é muito trabalhoso, né? Tem que estar muito atento a essas questões, Muito, né? muito, Qualquer erro, qualquer erro, né, na questão de a radiação ser incidida, né, pode prejudicar de maneira negativa o paciente. Exatamente, né? Pode prejudicar de maneira drástica. Então é para isso que existem os imobilizadores, né? Para isso que existe o planejamento, tá? Porque é importantíssimo que todos os dias, é necessário, imprescindível que todos os dias a radiação entre exatamente no alvo, tá? Para não afetar tecidos saudáveis vizinhos, tá? E aí nós vemos a questão dos blocos. Oi. Não, pode continuar. Termina aí que depois eu faço a pergunta. Não, pode fazer agora um. É sobre os termoplásticos, não é moldado. Uhum. Ele é aquecido e moldado. Eu entendi só até aquecido. Fala de novo. Moldado. Exatamente. Aquele termoplástico, ele pode ser reutilizado em outra pessoa ou ele vai pro lixo? Ele vai pro lixo? Ele Ele vai endurecer, ele tá, é feito tá. diretamente para aquele paciente, tá? Uhum. Aí chegou outro paciente, você vai fazer outro, tá? Ele é específico para cada paciente. Tá? Aí a gente vê aí a questão dos blocos, tá? Mesmo com o advento dos colimadores multifolhas, ainda recorremos aos blocos individuais para colimação de campo, tá? O bloco aí vai ser utilizado como a gente vê os colimadores. Lembra do colimador no raio-x, onde a gente delimita o campo? O bloco vai fazer aí... A ser radiografado, né? Isso. O bloco vai fazer aí esse papel, tá? Ele vai produzir campos em formatos variados, tá? No caso lá do raio-x, o formato é aquele quadradinho que a gente diminui só as laterais, né? E a largura e a altura. Os blocos, eles vão delimitar aí de tamanhos irregulares, tá? De formatos diferentes. A confecção desses blocos passa por algumas etapas, tá? Essas etapas são o molde, o check filme, o bolos, tá? Esse aí é um bloco de Serroblend, tá? Onde nós temos aí esses porcentos, essas porcentagens aí
do que é constituído. Tá vendo esse bloco aí, ó? Tá vendo o formato dele diferente? Isso aí é conforme a área que a gente quer afetar, né? Que a gente quer atingir. E a parte, como que eu posso dizer, de metal aí que vocês estão vendo, é para proteger os tecidos vizinhos, né? Os tecidos saudáveis. Então, ele vai fazer os blocos, eles fazem o mesmo papel do colimador. Ele é um colimador, né? Só que de regiões irregulares, tá? De formatos variados. Não é que nem o do raio-x lá, convencional, que a gente modela ele lá só através da luzinha, né? Diminuindo largura e tamanho. Lá é só no formato. Os moldes aí dos blocos, eles são moldados conforme a região a ser afetada, tá? Com 50% de bismuto, 26,7% de chumbo, 13,3% de estanho e 10% de cádmio, tá? Para produzir o bloco, o médico responsável pelo serviço faz o desenho da área a ser protegida no portal filme, tá? E determina a altura do corte, né? Então, o médico vai ver como que é o formato dos órgãos ao redor que a gente vai ter que proteger, a altura desse bloco, tá? Para poder ser confeccionado, tá? A gente primeiro faz o molde de isopor, a gente faz aí a altura estipulada com o uso de um equipamento. A gente vai reproduzir esse desenho no molde de isopor, que vai ser a nossa base, e depois ele é preenchido, né? Esse molde de isopor é preenchido com o Serroblend, que é essa misturada todinha aí de bismuto, chumbo, estanho e cádmio, e aí vai dar origem ao bloco, tá? Isso aí, ó, primeiro é feito de isopor. Aí, sabe quando a gente fazia... Não sei se vocês chegaram a ter uns brinquedinhos que era pra brincar de gesso, que tinha a forminha e a gente fazia o gesso, jogava dentro, esperava secar e tirava e tava feitinho lá? No mesmo sentido. O médium... Oi. Lembra disso? Sabe como é? Não, isso é do meu tempo, não. Não? Não, do meu tempo não sei. Eu cheguei a brincar com isso, gente, meu Deus. Mas enfim, mas vocês entenderam o sentido, né? É de jogar lá. É como se, por exemplo, você joga... Ai, meu Deus, eu vou falar de cozinha, de comida agora. Oh, meu Jesus. Quando você... tipo assim, tem umas receitas que a gente faz tipo... Já sei, ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa tem lá o modelo, né? E aí você joga dentro do molde e aí espera secar, tira e tá pronto o ovo, né? No caso aí vai ser do mesmo jeito, só que com a altura específica. Aí você vai jogar a mistura, né? E vai ficar do modelo igual foi feito de isopor, vai feito um molde de isopor para poder esperar ficar pronto o molde de Serroblend, tá? Isso aí tudo é desenhado pelo... Oi. Pra terminar aí, esse tratamento ele é feito todo dia no paciente? Existe um intervalo de 1 dia, 2 dias, isso aí o médico define, tá? Para que a radiação secundária, né, que vamos dizer assim, porque querendo ou não, os tecidos saudáveis adjacentes, eles são sim afetados de alguma forma, pouco, mas são, né? A gente faz o possível para que não sejam afetados, mas são. Só que a diferença dele para o tecido... 100% seguro, né? Só que a diferença do tecido sadio para o tecido doente, vamos dizer assim, é que o tecido sadio, você dando esse intervalo para poder fazer o tratamento, ele se regenera, ele tem um poder de se, vamos dizer assim, curar sozinho, entendeu? E o doente, você vai só afetando ele para toda vez, todo tratamento que você vai lá é marcado, acho que tipo assim, dia sim, dia não, o médico marca, né, lá.
Aí você vai atingir só aquele tecido doente, só aquele tecido para você, vamos dizer assim, matar, vamos falar assim, né? Aquele tecido. Você dá um intervalo de 1 dia, 2, para que o tecido saudável vizinho, que foi um pouco afetado, se recuperar, se regenerar, porque o doente não tem esse poder. E aí, no outro dia, o tecido saudável tá de boa, já se recuperou um pouco, e a gente vai lá e taca ali pau no doente de novo, entendeu? Isso, entendi. Aí nós temos o molde, né? Que é feito de isopor, que eu tava falando pra vocês. É uma opção usual. A gente faz o corte e a modelagem. É um custo baixo, né? É a opção mais barata para poder fazer o bloco, tá? Aí nós temos o check filme, que também é conhecido como portal filme, que serve para verificar se o campo de radiação será bem reproduzido durante o tratamento, né? Que está aí no planejamento também. Mais uma imagem, ó, da mama. E temos o bolos, tá? O bolos também tem bem explicadinho aí, eu vou ler para vocês da apostila, tá? O bolos. Muitos dos pacientes submetidos à radioterapia necessitam de uma distribuição de dose não disponível com campos únicos de tratamento. Nesses casos, pode-se optar pela colocação de materiais sobre a pele do paciente para alterar essa distribuição. Esses materiais devem ser maleáveis e ter um excelente contato com a pele. Muitas vezes se usam opções não reprodutíveis com chumaço de gaze molhada. Outras, materiais não maleáveis e com inadequado contato com a pele. Outra preocupação é a constância da espessura do material, em geral muito precária, nas soluções caseiras. Finalmente, quando o paciente submetido ao tratamento é desenvolvido todo um trabalho envolvendo conceitos importantes, bem como uma nomenclatura extremamente particular ao processo, que vão ser descritas, tá? Como filtro compensador, dose, profundidade, diâmetro antero-posterior, distância foco-pele, isocentro, distância foco-eixo, o tamanho do campo, tudo são questões que a gente vai ver agora, tá? Tá aí o bolos. Simulador de tecido tem a função de superficializar a dose máxima absorvida em tratamento de câncer e dessa forma proteger os tecidos adjacentes. De tanto a gente falar de tecido adjacente, a gente já entendeu qual que é a função desses moldes, blocos, né? Proteger tecidos vizinhos. Porque a intenção é afetar somente o tumor, somente as células cancerígenas, tá? Mas aí a gente sabe que toda radiação, ela tem aí a questão de atingir, né, órgãos próximos, e esses acessórios, esses equipamentos estão aí para ajudar a proteger os tecidos saudáveis, tá? O que são os filtros compensadores? É um absorvedor que é colocado na saída do feixe da radiação, tá? Como o nome fala, é um filtro. A espessura dele pode ser variada para compensar o aumento da dose profunda, tá? Esse daí é o filtro compensador. A dose, né? A dose comumente chamada representa a dose absorvida medida num ponto específico no meio e se refere à energia depositada naquele ponto. A unidade para dose, ela é medida em Gray, tá? GY, que é igual a 1 joule. Profundidade é a distância abaixo da superfície da pele onde a dose deve ser liberada, tá? Então, a profundidade eu conto não na partir da saída lá do feixe, mas a partir da pele para baixo, aonde a radiação tem que ser atingida, tá? Diâmetro antero-posterior, tá? A sigla DAP. É a medida feita no paciente da separação entre a entrada do feixe e a saída. E a distância foco-pele, SSD, né? Porque aí é sobre essa sigla em inglês, Source Skin Distance. É isso, Márcio?
Muito bem. Congratulations. SSD é a distância entre a fonte, né, o foco, e a pele do paciente. Então, essas siglas são mais fáceis de vocês lembrarem, né? Distância, foco, pele. Do foco até a pele do paciente. Diâmetro antero-posterior. E se eu quiser colocar em português, no caso a sigla, Tem- colocar DFF. Como é que é? Se eu quiser colocar, no caso a sigla em português, no lugar de SST, eu colocar DFF. Mas aí tu tirou esse outro F da onde? Porque distância, foco, não, é pele. DFP, é o sono. Pois é, mas aí a gente não vai utilizar siglas, tá? A gente fala o nome completo que é mais fácil de lembrar e tudo, tá? Distância, foco, pele. E a distância antero-posterior, como a gente sabe, antero na frente, posterior atrás. Então é a distância onde a radiação entra e onde ela sai. Isocentro. A gente vai ver muito essa questão de isocentro quando vocês forem estudar sobre tomografia e ressonância magnética, tá? Isocentro é a interseção do eixo de rotação do gantry e o eixo de rotação do colimador da unidade de tratamento. É o meiozinho. Vocês vão entender melhor sobre o isocentro quando a gente vê aí questão de tomo e ressonância magnética. A gente explica bem sobre essa questão de isocentro, tá? Distância, foco, eixo. SAD. De novo, sigla em inglês aí. minha garganta tá seca. É a distância entre o foco... Léo, continua aqui. Oi? Não se preocupa não. É a distância entre o foco, né, ou a fonte de raio-x da radiação gama e o isocentro do equipamento de tratamento, tá? O isocentro, como eu tô falando para vocês, é o meio. Imagina um círculo com um ponto bem no meio. O isocentro vai ser esse ponto bem no meio. A distância foco-eixo, o foco vai sair lá da radiação e atingir esse isocentro. Distância foco-eixo é isso aí, tá? É a distância entre o foco, né, e o isocentro do equipamento de tratamento. E o tamanho do campo? O tamanho do campo, ele vai aí se referir às dimensões físicas colocadas no colimador, correspondente ao campo de tratamento na distância de referência. Tem também uma explicação bem bonitinha na apostila sobre tamanho de campo. Quer ler, Márcio, pra gente? Sim. Então, lê que é o último pontinho da aula de hoje. Pode continuar? Pode sim. Aqui, tá terminando, gente. Este tamanho de campo, ele representa o tamanho da abertura do colimador na condição de isocentro. Eu posso dizer que esse isocentro pode ser um núcleo, não é isso? Isso, pode ser como se fosse. Érico. Pode sim, como se fosse um núcleo. Isso. Ah, tá. Entendi. Pra entender melhor, né? Ele muda com a distância da fonte. Isso. Uhum. Assim mesmo. Ele muda com a distância da fonte, devido à divergência. Por exemplo, um campo de tamanho 10 por 10 centímetros no isocentro tem uma medida menor se a distância for menor do que a de isocentro e maior se a distância for maior que a distância do isocentro. Num tratamento isocêntrico, o tamanho de campo se relaciona com a profundidade de tratamento, projetando na pele do paciente um tamanho de campo menor. A absorção da radiação pelo tecido. O feixe de radiação, ao atravessar o meio, é absorvido. No corpo humano, isto também ocorre. Um feixe que atravessa uma região com pouco tecido, a absorção é pequena. Se, no entanto, atravessa uma região com maior quantidade de tecido, a absorção será proporcional a esta espessura. O primeiro método utilizado para o cálculo de tratamento foi o PDE. Este método se aplica para tratamentos que utilizam a distância foco-superfície. Na maioria dos serviços de radioterapia do Brasil, este ainda é o método mais utilizado. O tratamento é sempre feito posicionando o seu paciente usual da máquina na pele. Se o tratamento é feito, por exemplo, no cobalto ou no acelerador linear, trabalhe a 80 centímetros de distância
A alcalização é feita dando-se 80 centímetros de distância foco-pele. Se o tratamento é feito em equipamentos que utilizam a escala calibrada a 100 centímetros, então será a distância focalizada na pele do paciente. A PDP traduz melhor os tratamentos que são feitos com SSD, embora com correções apropriadas, possa ser utilizada para calcular tratamentos isocêntricos. Parabéns, eu vou te contratar para ler para mim. Opa! Então tá aí, gente. São os pontinhos que a gente deve lembrar, tá? Sobre o que é. A dose, né, que é calculada em Gray, equivale a 1 joule. Profundidade, que vai ser a distância abaixo da pele até onde a dose tem que ser atingida. Diâmetro antero-posterior, que vai ser aí a distância entre a entrada e a saída do feixe. Distância foco-pele, né, da onde vai sair a radiação até a pele do paciente. O isocentro, né, que é a questão do centrinho do eixo, né, de rotação do colimador. A distância foco-eixo, como o nome está falando, é da onde vai sair a radiação até atingir o isocentro. E o tamanho de campo, tá? Que vai ser também aí aonde que vai ser atingido, a distância que vai atingir a radiação. Tá bom, gente? Tudo certinho? Olha, hoje Tudo bem. foi a nossa última aula de assuntinho novo, né? Amanhã nós não vamos ter aula na plataforma. Amanhã, como acabou o nosso assunto novo, amanhã eu vou enviar um artigo para vocês de manhã, chamado A Experiência da Radioterapia Oncológica. Eu acho que vocês alguns já pegaram, acho que tu já pegou, né, Márcio? Já. Pois é. Aí vocês vão ler o horário que é pra gente estar na plataforma, né? Vocês podem pegar aí pra ler o artigo e fazer uma resenha, porque vai ser juntado com aquele trabalhinho do documentário, né? A resenha do documentário. Cada um vale 1,5, juntando dá os 3 pontos que faltam para completar os 10, porque a prova vai valer só 7, tá? A prova tem 7 questões, cada uma valendo 1 ponto. E aí no dia 10, sexta-feira, a gente volta para a plataforma para fazer uma aulinha de revisão bem rápida, tá, gente? 40 minutinhos no máximo, só pra gente falar os pontos principais, para eu dar um bizu da prova para vocês, tá? Falando só questão de significados de siglas, coisas mais importantes da matéria, assim, que podem cair na prova pra gente dar uma relembrada, tá? E aí, na segunda-feira não teremos aula novamente, né? Como eu já falei pra vocês aí, a gente vai estar numa reunião pedagógica, se especializando mais para poder dar as aulas para vocês. E na terça-feira eu envio a prova, dia 14. Qualquer dúvida, o que faz, Márcio? E essa resenha, pode falar comigo novo? Isso mesmo, gente. Essa resenha aí, essa resenha da experiência da radioterapia, os pacientes tem até o dia 14, né, para te entregar? Isso, até o dia da prova, os dois, o documentário e a resenha do artigo, até o dia da prova, que aí no dia que eu estiver corrigindo a prova, eu já lanço a nota da prova e a nota de quem tem os trabalhinhos, tá? A gente fez uma lista de exercícios também. Érica, só mais uma Oi. coisa. Oi. Depois eu terminar. Não, pode falar. A lista de exercícios que a gente fez juntos, teve gente que escreveu, né, que foi respondendo. Não precisa me enviar, tá? A gente fez juntos, não precisa me enviar, porque eu só vou solicitar caso você não atinja a média, que é 7, tá? Aí, para você não ficar de recuperação, aí eu peço a lista de exercícios. Se tiver, aí ganha 1 ponto extra. 1 pontinho só, tá? Vale. E aí, caso alguém, mesmo assim,
Fique de recuperação, que eu acredito que ninguém vai ficar. Dia 17, a gente entra na plataforma, faz uma revisãozinha básica e no outro dia eu mando a prova de recuperação, tá? E lembrando da matéria, qual vai ser a próxima matéria que tu... Homem de Deus, eu escrevi num papel, eu não sei onde é que eu deixei. Se eu deixei lá no... Eu te falei. Equipamentos e acessórios 2. Yeah. Equipamentos e acessórios 2, não foi isso? Arrasou isso aí. Você tá assessor, hein, Eric? Vai mesmo. Menina, eu fiz tanta coisa. Meu Deus, eu tinha tanto papel pra arrumar hoje, tu não tá entendendo? Eu tinha que ser 3. No celular. Então, gente, é isso. Por hoje é só. Amanhã de manhã eu envio o artigo pra vocês. E aí vocês têm até dia 14 pra estar me enviando a resenha, tá bom? Não esqueçam, dessa vez não é ponto extra. As 2 resenhas fazem parte para completar a sua nota final. Então, se deixar de entregar um artigo, é menos 1,5. Se não entregar nenhum dos 2 artigos, é menos 3 pontos, tá? Então é isso, gente. Tudo bem. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada pela atenção, viu? De noite.